Meninos, vocês estão prontos para as nossas perguntas? Tudo bem, Vanessa? Que linda que você está. Tudo bem? Doutor Fred? Prontos para tantas perguntas? Sim. Dá tempo para você mandar sua pergunta também para a Vanessa de Oliveira e para o nosso psicólogo, doutor Fred. Ficou bonito o cabelo assim. Obrigado. Tem uma cortadinha, com mais baixa a franja, né? A próxima vez sem barba. Ah, acho que não vai combinar. Já tô eu me metendo na escolha dele. Fica bem de barba, né? Eu acho que fica bem de sem barba. barba não. É, sua esposa prefere o Vocês quê? me conheceram sem barba. É por isso que eu tô dizendo que você tá melhor de barba. Sua esposa prefere sem barba? Sem barba. Então tira. Não tá mais aqui quem falou. Vamos ver a primeira pergunta? Vamos ver qual é. Mande suas perguntas também, hein? Raquel Santos. Eu não gosto do namorado da minha melhor amiga. Eu acho que ele não a trata como ela merece. Já tentei falar nas entrelinhas, mas ela não faz nada. O que faço, Vanessa? Veja bem, se a amiga não está se queixando, se a amiga não está falando nada, isso significa que aquela situação para ela está ok. Tá boa, né? Então por que a amiga vai se meter num relacionamento que não é dela? Por que de repente essa amiga não vai procurar ela um relacionamento para que ela ocupe a sua vida? Não, eu sou direta, amiga. Mas é verdade. Eu sou direta. E você, Fred? Eu tenho a sensação, às vezes, é muito difícil quando você vê um amigo, uma amiga num relacionamento meio abusivo. Mas pra você é abusivo, né? É que às vezes aquilo começa a virar pra todo mundo, né? Sei lá, o cara trata mal declaradamente na frente dos outros, fala mal do cabelo, da aparência, tem coisas que são meio gritantes pra todo mundo. É difícil quando você convive com esse tipo de situação. Às vezes você pode usar um exemplo indireto. Conversa sobre aquela pessoa, fala, eu tenho uma amiga que está passando por uma dificuldade do namoro, então você fala da coisa de um jeito indireto, às vezes a pessoa entende o recado e aquilo é uma sementinha, porque às vezes a pessoa se sente muito fragilizada para poder sair de uma relação ou questionar uma relação, principalmente se a pessoa está muito desesperada naquele relacionamento, quer um relacionamento a qualquer custo. Ela não quer ver o que acontece, é difícil né? ver, é difícil ver, então a gente não sabe exatamente quanto tempo está esse relacionamento, o quão abusivo é, o quanto descarada é a coisa, mas às vezes ir plantando pequenas sementinhas sem ser direto, falar, ó, seu parceiro, né? Porcaria, né? Exato, porque às vezes aquilo é como se fosse um sistema imunológico emocional que a gente tem. Você coloca uma informação contrária, o sistema de defesa da pessoa vem para cima e vai proteger aquele cara a todo custo. Então, se você vai devagarzinho pelas beiradas, às vezes é melhor. Não é legal também começar a enaltecer o lado positivo que essa sua amiga tem? E da vida também, também, da vida, né? para ela se sentir um pouco mais forte, porque quando a gente quer enxergar, a gente enxerga. E sempre no momento certo, a gente vai olhar e falar assim, nossa, como eu fiquei tanto tempo nessa situação. Né? E amiga, mas sabe que eu passei a ter uma filosofia de diferente. É bom porque nós temos ângulos aqui, a pessoa que está em casa pode estar, de repente, começando a refletir por si também. Mas cada pessoa está exatamente aonde ela quer estar. Nós sempre somos responsáveis pelo menos pela naquele posição, momento, né? Exatamente de onde a gente Eu diria que as pessoas estão onde elas conseguem estar. Mas quem nunca viveu uma situação que demorou para enxergar e quando enxergou, falou, nossa, como eu não via isso? Mas será que eu estava pronta para enxergar tudo aquilo? Não. Não é verdade? Às vezes o passo da transformação é muito alto para uma pessoa. E você tem que dar passos pequenos. E às vezes você tem que falar, vamos enfrentando o medo aos poucos, porque daí quando ela chega na estrada final, ela fala, nossa, já passei. Já. É verdade. E sabe o que acontece também? É que muitas vezes as mulheres elas não enxergam o potencial delas, que elas têm de transformação. E muitas vezes elas deixam simplesmente as coisas acontecerem. O casal se separa quando o ganho é muito menor do que a perda. Então, às vezes, ela está tendo um outro ganho maior que naquele momento está formando a estrutura dela. Então, para ela tá bom. Eu comecei a perguntar, às vezes quando as pessoas vinham me perguntar, devo me separar ou não devo me separar? Você tem suporte para se separar? Se a pessoa tem suporte para se separar, ela tem que se separar. Mas quem quer se separar não pergunta pro outro se deve se separar. Se separa, não é verdade? Então... É que a pessoa quer um cúmplice. Mas aí é ruim a gente falar separa ou não separa, porque eu acredito nisso. Eu falo, ai Fred, separa. Eu sou
conivente com a sua atitude e corresponsável depois, né? Acho que é o tipo de coisa que a gente não tem que dar palpite, né? É difícil. Difícil. Bom, vamos para outra pergunta? Vamos ver a próxima. Manda as suas também, hein? Ana Cristina, sou casada há 3 anos, meu marido foi transferido para outro estado, mas eu não pude ir. O que eu faço para a relação não esfriar, Fred? Relação é um negócio de cabeça, né? As pessoas acham que a presença física é fundamental, mas às vezes a presença física você se acostuma com outra pessoa. Então, às vezes, relacionamentos à distância, você tem mais oportunidade de seduzir a pessoa porque você tem uma janela de comunicação com ela muito curta. Então, você está falando ali na internet, bom, então a gente tem que prestar atenção um na frente do outro. Agora, às vezes, quando está no dia a dia, você pode até se distrair, a pessoa está ali, a qualquer momento eu posso falar. Vai para a caixa vazia, né? Então, a oportunidade que eles têm de estar se comunicando é muito mais concentrada. Então, tem meia hora, 10 minutos. Então, naquela meia hora vai ser a melhor meia hora que eles têm. Então, trocar coisas juntos. Então, vamos assistir. Você começa a assistir um filme aí do seu lado, eu assisto do meu, depois a gente comenta como foi o filme. Trazer um pouco de vida real para a distância, para que a narrativa do relacionamento dele siga viva na cabeça. Você concorda, Vanessa? Super concordo. E está aí um ponto positivíssimo do quê? Da internet. Porque muitas vezes as pessoas simplesmente bombardeiam porque a internet veio para atrapalhar, porque as pessoas não conversam mais. A internet pode sim unir pessoas fortemente à distância. Sim. Durante muito tempo eu tive relacionamentos onde eu morava numa parte, numa cidade, a outra pessoa morava na outra. E eu já tive relacionamentos que foram muito mais fortes ali, mesmo a distâncias, porque a internet existia, a gente passava o dia se comunicando, do que quando a internet não existia. Pensa na gente há 5 ou 10 anos atrás. Nós simplesmente víamos o nosso parceiro quando à noite. Os colegas de trabalho se comunicavam muito mais. E hoje em dia, não, a gente tem esse negócio de você com o seu marido lá compartilha, olha que legal, que não sei o quê. Então você se torna mais íntimo da pessoa. E o legal é eles sempre terem datas de encontro presencial de tempos em tempos para gerar aquela tensão de expectativa boa. Uma ansiedade positiva, né? Porque se às vezes fica com aquela sensação de nem sei quando vou ver, o coração ele meio que ele esfria para não se machucar. E aí é que a relação começa a esfriar de verdade. É quando a pessoa perde um pouco a esperança. Então, sempre ter algumas datas são importantes. Combinar a cada mês, a cada 2 meses, exato, quando for, dependendo da distância, né? Quem quer, amiga, fica junto, mesmo à distância. Se você tem boa vontade, se ele tem boa vontade, vocês podem estar em países diferentes. Quantas pessoas simplesmente o cara não vai lá passar 2 anos fazendo uma pós-graduação lá do outro lado do mundo? E quantas pessoas que moram juntas e são solitárias? Estão ali a 10 centímetros, 30 centímetros uma da outra e se sentem sozinhas. Manda uma lembrança, alguma peça pessoal, algum objeto que simbolize uma você para outra pessoa, e outras cositas. Use sua criatividade, Ana. Volto já, a gente continua. Olha, aproveite e mande suas perguntas, hein? mulheres@tvgazeta.com.br, o Instagram, muito bem. Devo corrigi-lo e pedir para ele mudar de estilo? Você acha, Fred? Se a pessoa falar para você, Fred, você acaba com o português e você é bem brega. Essa sua barba, essa sua falta de barba, né? Não Por exemplo, é muito difícil, porque a questão estética, a questão de língua, a gente tem muito preconceito no Brasil, porque a gente entende que língua ou erro tem a ver com pobreza ou inteligência. Falta de cultura, falta de inteligência. E isso remete a muitos preconceitos que a gente tem. Então é um processo delicado, porque às vezes ela fica com mais vergonha alheia de outras pessoas e aquilo mexe às vezes com a libido dela, porque a libido tem a ver com admiração. Você olha a pessoa fazendo uma coisa admirável, você fala assim, nossa, é hoje. Nossa, é hoje, é bom, hein? Nossa, hoje rola. Agora, quando a pessoa faz alguma coisa que você desaprova, aquilo parece que vai perdendo a admiração. Então, não quer dizer nada, né? A questão de estilo de roupa, você tem que fazer um processo lento. Minha mulher é consultora de moda, então eu confesso que quando eu comecei o relacionamento com ela, não era a pessoa com o guarda-roupa mais versátil do mundo. Prometeu esse dia que você veio aqui, você anda bem arrumadinho. Sim, porque ela foi me passando a informação de um jeito diferente. Ela foi muito delicada. Sim, ela olhou um dia pro meu armário e falou assim, nossa, que engraçado, tem cores de roupa muito parecidas. Você não tem vontade de experimentar alguma roupa diferente? Eu falei, não, branco, cinza, né, azul, marinho e preto. Beleza. Aí ela falou assim, experimenta essa daqui. Aí eu coloquei uma vez um
pink. Daí eu falei, olha que ficou bonito. Realçou a pele, ficou... Aí eu comecei a experimentar, mas é devagar. Mas ela teve o jeitinho. Sim, aí é que é o jeito, o pulo do gato. É o jeito mais do que o quê? Porque se você chega direto na veia da pessoa, ela se sente agredida, porque ela acha que você não está gostando dela. E na verdade você está gostando dela. E é exatamente porque está gostando dela que você quer ver um ela melhor. Melhor, né? Claro. E isso se chama inteligência emocional. Então a esposa do Fred sabe como lidar com pessoas. A melhor maneira de você fazer com que uma pessoa mude é o jeito dela ou mude alguma atitude. Não é você criticando, é você dando um elogio para ela. Então, por exemplo, a mulher não precisa simplesmente chegar e dizer essa camisa aqui é ridícula. Ela pode simplesmente pegar uma camisa e dizer, nossa, eu acho que você vai ficar tão bonito com então essa põe aquela camisa. azul que você tem que é tão linda. Quando você põe aquela roupa, nossa... sim. Aí o cara fala, mas agora, onde tá? Né? Agora você fala, essa roupa é ridícula, tira essa cueca aí desse jeito. Aí o cara fala, minha cueca, né? Eu tenho ela há muitos anos. Então, exatamente por isso. Então, o jeito faz toda a diferença. É verdade. Os homens, eles são formados por uma coisa chamada ego e testosterona. Então, é muito importante que a mulher não vá tentar bater de frente. Porque, assim, num linguajar muito simples, é como se simplesmente o homem estufasse o peito. Não, ela não vai me mudar, ela não vai conseguir fazer isso. Ele resiste, porque é o ego dele falando um pouco mais alto. Mas, na verdade, se um homem fala pra gente de uma forma grosseira, a gente também reage da mesma forma. No fundo, ninguém gosta de tomar cacetada. A sugestão, se gosta mesmo dessa pessoa e pelo jeito ele deve ter coisas muito boas para ela estar superando, inicie esse relacionamento, dá um tempo, não fala nada. E mais um pouquinho para frente, vai lá e começa a dar os seus conselhos de forma elogiativa, né? Elogiando esse homem. Não é bom comparar também, né? Ai, tá vendo aquele rapaz que tá passando com uma blusa horrível igual a que você tem? Você vai lembrar da infância, sua mãe falando, tá vendo seu primo estuda e você não estuda. Quem nunca passou por isso? Não vai remeter uma coisa boa. Numa mesa de domingo por com exemplo, a família, na questão do português, quando você vai convivendo com uma pessoa que tem uma linguagem mais sofisticada, você sem perceber vai aprendendo palavras novas. Você não precisa ficar... menos, não menos. A pessoa vai falar, você vai falando menos tantas vezes do lado da pessoa que a pessoa... Que ele assimila menos, não menos, né? Sim, sim. Vamos para uma outra pergunta? Vamos ver a próxima qual é. Pedro Andrade, sinto que minha noiva não gosta tanto de sexo quanto eu. Eu quase saí com outras mulheres. Preciso saber se posso fazer alguma coisa para ajudá-la. O que você acha, Vanessa? Então, as mulheres, elas são... elas têm um diferencial, né, amiga? Vou te dizer um negócio, é incrível, tá? Isso acontece com qualquer mulher. Quando você inicia um relacionamento e você quer conquistar o homem, você quer seduzir ele, um dos artifícios é a sedução, puxando para mexer com a sexualidade dele. Quando a mulher se sente segura, que ela está com o anel no dedo, que o relacionamento já é estabilizado, o que acontece? A libido dela... Mas não é porque ele também é muito previsível? Porque se você sabe a sequência do que ele faz, mentalmente você já fica, quer ver? Próximo passo vai ser fazer tal coisa. Isso desanima. Por exemplo, quando você está assistindo, sei lá, um seriado, uma novela que você gosta, você fica instigado pelo próximo capítulo porque tem um gancho, né? Tem aquela veia dramática, você fala, o que vai acontecer depois? Então eu sempre falo, o sexo começa muito antes da cama e termina muito depois dela. Mas o cara, ele tem a sensação de que, ele, sei lá, vou fazer uma palestra, ele acha que ele vai pintar a palestra na cabeça dele na hora. Tem que ter um planejamento, né? Tem que planejar, tem que preparar o dia, ele tem que fazer com que a pessoa esteja suficientemente confortável para ela se entregar. O sexo tem a ver com entrega, com dedicação, com doação, com relaxamento. Pega a pessoa super tensa, com raiva, com medo, triste, para você reverter esse cenário, para levar a pessoa a se relaxar e se doar sexualmente, tem um time. Então você tem que ter um pouco de calibragem emocional para saber qual é o estado de espírito e aí a virada dramática e o gancho, e aí fica mais fácil o acesso. Mas se o rapaz já começa logo cedo, só tombando essa mulher, não vai rolar nada mesmo, É que tem cara que tem abordagens muito ruins, né? Tem, bem Mas ruim. antes de dormir o cara vai lá...
Mas qual que é o... Totó é péssimo. Né? Dá uma cutucada no ombro e aí... Claro. Tem jeito? Tem as questões também hormonais da mulher, né? É lógico que nós temos períodos no mês em que nós sentimos mais desejo. Existe também aquelas mulheres acima dos 40 anos que elas vão começar a perder um pouquinho da libido dela, principalmente se ela estiver se aproximando do climatério e da menopausa. Neste caso, a gente não sabe quantos anos ela tem. Mas isso que o Fred falou é certo, sim. E, amigo, uma característica, assim, que eu sempre achei quase surreal e, assim, incrível. Mulher traída. Mulher traída, quando perdoa o cara, ela fica com uma libido louca. Ela resolveu perdoar o cara, ela resolveu continuar o casamento, tu pode ter certeza. Mas ela fica com essa libido quanto tempo? Pouco tempo. Pouco tempo. Não é? Porque logo depois tempo. ela começa a lembrar tudo que ele fez e começa a punir esse rapaz, coitado. Bom, tem que ser delicado então, né? É bom. É bom. Bom, deixa eu aproveitar. Pode mandar sua pergunta ainda, viu? mulheres@tvgazeta.com.br, Instagram, @GazetaMulheres. Agora, você sabe, né? O rosto da gente é o nosso cartão de visita. Se a gente olha para o espelho e não está feliz no que está vendo, está na hora de mudar. Quem é uma Vanessa de Oliveira, sexóloga, pode mandar suas perguntas. Tem mais algumas perguntas aqui. Vamos ver a próxima de quem é? Quem será que mandou perguntas? Rodolfo Costa viu uma pesquisa que falava que os homens não gostam de fazer sexo oral nas mulheres, mas meu caso é diferente, eu gosto, mas minha namorada não deixa. Ela diz que sente vergonha. O que eu faço para convencê-la? Vamos começar a corrigir a pesquisa, porque essa pesquisa não está certa. Não está certo? Não. Por quê? Porque a maior concentração de feromônios que existe no nosso corpo é justamente no colo do útero. Por isso que os homens gostam de fazer sexo oral. Mas sim, pode acontecer dessa mulher não se sentir bem em estar recebendo sexo oral. Seja porque de repente ela se sente acanhada, porque ela acha que é muita intimidade, seja porque de repente ela tem na cabeça dela de que aquilo talvez seja pecado, não seja permitido, ou então, amiga, porque ela possa estar preocupada com algum cheirinho dela que talvez não seja agradável com o que ele possa estar sentindo. Mas vamos pensar que às vezes ele também pode não ser muito habilidoso nessa arte, né? Porque é uma região extremamente sensível. Então, se o toque é um pouco mais forte, se é mais intenso, ao invés de dar prazer, pode doer, né? Sim, mas assim, ó, concordo com você, mas pelo tato que eu tenho com as mulheres, de tantas vezes elas me fazerem esse tipo de questionamento e tratarem, querendo saber mais sobre sexo oral, elas têm uma extrema preocupação se o homem vai estar incomodado de alguma forma. Mas hoje em dia tem tantas formas de você se higienizar, os lencinhos e tudo mais. As mulheres, elas têm essa característica, elas entram para dentro da relação sexual literalmente querendo agradar. Querendo fazer tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar maravilhoso. E elas se esquecem de que aquilo que é natural no nosso corpo é extremamente interessante para os homens. Né? Eu acho que assim, nesse caso também parece a ênfase da vergonha. Ele precisa criar bastante intimidade com ela e ir pela redondeza, né? Fazendo com que ela se sinta à vontade dele estar ali próximo, né, com o rosto próximo e fazendo uma aproximação sucessiva, até que ela se sinta à vontade, porque a ideia de pecado, a ideia de cheiro, de fato, esses três motivos que ela deu são muito realistas. Tem produtos, amiga, que você coloca, a gente não vai falar o nome, né? Você coloca dentro de uma duchinha higiênica e que você coloca uns 5, 10 minutinhos antes da relação sexual. São próprios para essa finalidade. Exatamente. Não é para pegar perfume e sair. Não, perfume não. Não. Porque vai deixar super higienizado e com cheirinho. Tem cheirinho de morango, tem cheirinho de flor, mas de também rosa. Tem homem que gosta do cheiro tradicional. Não é verdade? Que é o caso dele, parece. Que é o caso do Rodolfo, pelo visto, né? Aí põe cheiro de menta, cheiro de uva. E fala, que raio de negócio é esse? Perfumando bala. Eu gosto daquele lá, conhecido, né? Se o homem tá fazendo, ele tá gostando. Então. Porque homem não tem essa característica como nós temos. Ele não faz no quarto, na intimidade, aquilo que ele não tá afim de fazer. Não tem jeito. Não. Então siga as dicas, viu, Rodolfo? Dos nossos aqui, tanto o Fred como a Vanessa, porque cada um entende de uma forma diferente e juntos se complementam aqui, né? É ótimo. Vamos ver mais uma pergunta?
Priscila, sou casada há mais de 19 anos e não o amo mais. Tenho medo de tomar alguma atitude e magoá-lo. Eu quero viver só. O que eu faço, Fred? De novo, ela tem que preparar o território. Toda separação é uma crise. E toda crise você precisa se readequar entre o seu eu antigo e o seu eu novo. Às vezes eu tenho o eu novo, o eu estou separado, mais no campo da imaginação do que da realidade. Então eu preciso criar uma estrada na minha frente para que o momento de crise seja menos crítico. Porque a crise pode ser um momento de descoberta saudável e pode ser um momento de ruptura muito dolorosa. Então, quanto mais você prepara a sua estrutura, por exemplo, reconectando com seus amigos, projetando como vai ser o seu cotidiano depois que você se separar, seja estudando, seja trabalhando, retomando coisas que você antes deixava de lado, você ir gradativamente se desconectando daquela rotina de casal e gradativamente dando sinal para todo mundo de que aquilo está acontecendo. Para você criar o caminho antes de você dar o passo, aí fica mais fácil ou menos difícil para todo mundo. Não adianta pensar só em não tentar magoar o outro, né? Porque é difícil a gente ter certeza como o outro vai reagir. Às vezes, por mais que você diga que a situação não está boa, o outro não enxerga desse jeito, né? E no final das contas, quando é uma transição, quando é uma crise madura, respeitosa, amorosa, o parceiro ele vai olhar aquilo e vai falar assim, não faz sentido a gente seguir desse jeito. Porque você precisa fazer a pessoa ver que você não está florescendo mais do lado dela. Talvez não na hora, mas logo depois a pessoa perceba exato. Isso, né? Sim, na hora provavelmente ela vai resistir, porque mas depois mudança, com o tempo, é uma crise para outra pessoa também, mas na hora que você vai preparando isso para os dois, fica mais fácil para todo mundo. E olha, a gente vou te falar uma coisa, não tem que ter vergonha de buscar a tua felicidade, não. Vergonha a gente tem que ter quando a gente está numa situação que a gente não acredita, que a gente, não só a gente que está infeliz, porque você faz o outro infeliz e você não faz nada para mudar, né? Você já conversar, não só se separar, mas conversar, buscar ajuda, muitas vezes, de um terapeuta, de um psicólogo, não é? Tem terapia de casais que funcionam muito, né, Fred? Terapia de casal, às vezes, para o processo de separação, para que não seja traumático para os dois. Então, é bem importante. Olha, eu vou passar os contatos do Dr. Fred Matos, que é psicólogo. Tem o site, que é o www.sobreavida.com.br, sobreavida.com.br, e da Vanessa de Oliveira tem o facebook.com/Vanessa de Oliveira Oficial. E o site também, né? Isso, também o site. Mas o pessoal pode estar curtindo a minha fanpage, só não esquece de botar a palavra oficial depois do Vanessa de Oliveira. Tem muita dica lá. Que bom. Nossa. Beijo, boa semana pra vocês. Obrigada, até a próxima, viu? Bom, e fala pra sua esposa que tudo bem, pode tirar a barba, se ela